Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Giovanni e eu queria deixar uma palavra para todos nesse vídeo. E essa palavra se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34. Lá em Ezequiel, capítulo 34, está escrito assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, e não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gorduras e vos veste de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalham as minhas ovelhas, andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Então, meus ouvintes, amigos, irmãos, todos estão me ouvindo, essa palavra, Deus passou essa mensagem para o profeta, para o servo dele, Ezequiel, para que Ezequiel viesse profetizar, falar sobre os pastores, né? Ou seja, os pastores que se colocavam como pastores, mas na verdade eles eram falsos pastores, que na época eles queriam apenas se beneficiar daquilo que as ovelhas tinham para passar para eles, né? Ou seja, as pessoas que estavam cuidando como pastores, eles estavam apenas se beneficiando. Sendo que o próprio Deus manda o profeta falar: o pastor ele não é para apacentar. Quando alguém é chamado para pastor, para pastorear ovelhas, as ovelhas, mesmo os animais lá no campo, não é para pastorear, para cuidar. O pastor que cuida das ovelhas, ele não cuida, não cura, não corta a lã bonitinho, deixa bonitinho, põe no curral para o bicho não pegar. Não é assim que funciona um pastor? Então, aquele que Deus chama para cuidar do povo dele, que Deus compara como uma ovelha, e Deus chama eles para cuidar dessas pessoas também. Tanto é que a pessoa que tem um chamado de pastor, em primeiro lugar que ela tem que buscar, sabe o que? Poder de Deus. Porque Jesus disse para os discípulos ali, quando ele chamou os discípulos para pregar o evangelho, Jesus falou para os discípulos: eis que eu vos dou poder. Poder para curar os enfermos, repreender os demônios, ressuscitar os mortos, abençoar as pessoas. Então, quando a pessoa é chamada para ser ali um pastor, uma pessoa para servir na obra de Deus, a primeira coisa que ele tem que buscar é o poder de Deus, os dons de Deus, porque isso Deus prometeu que daria, que no final do tempo ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito. E o próprio Jesus falou: buscais o poder, esperar até em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder, quando ele falou para o discípulo. Ou seja, o verdadeiro pastor ele tem que, em primeiro lugar, buscar o poder de Deus. Para quê? Porque em meio à caminhada, a maioria das pessoas que um servo de Deus vai encontrar no meio da caminhada são pessoas com depressão, são pessoas viciadas em droga, são pessoas viciadas na bebida, são pessoas atormentadas, são pessoas tristes, angustiadas. Então essas pessoas, elas estão precisando de quê? De cura, de libertação, estão precisando de salvação. E o pastor ele tem que ter isso para dar, ele tem que ter para dar e não para tirar. E nessa época, o que estava acontecendo era isso: os pastores eles não tinham condições de fazer isso, de curar, de abençoar, de cuidar das ovelhas. Pelo contrário, mesmo se eles tivessem condições, a mente deles, o desejo deles era o quê? Não era dar algo para a ovelha, mas era pegar aquilo que a ovelha tinha de lucro e ficar para eles, e as ovelhas iam perecendo, e as pessoas iam perecendo. Então, é o que eu digo: se houver alguém que está ouvindo esse vídeo que faz a obra de Deus,
independente se é pastor ou não, mas que está fazendo a obra de Deus. Não faça a obra de Deus pensando apenas no seu futuro, pensando apenas no seu ganho, onde você vai ter um salário. Não, não faz dessa forma não. Mas faça a obra de Deus por amor às ovelhas, por amor às pessoas que estão no mundo, por amor às pessoas que precisam de cura, por amor às pessoas que precisam de libertação, de salvação. Nunca ore por alguém ou convide alguém para ir até o templo onde é a sua igreja ali. Não convide com o interesse de ganhos dela, não. Mas convide com o interesse dela se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome dela ser escrito no livro da vida e ela vir herdar a salvação. E num tempo desse, de epidemia, tantas mortes estão acontecendo, né? Tantas vidas estão indo embora sem conhecer Jesus, sem salvação. E então nós temos que o que? Apresentar a salvação para elas. Porque se a pessoa morrer, o corpo, pelo menos a alma, já está garantida com Deus. Então a obra de Deus é isso aí. Não querer ser um falso, mas querer ser um verdadeiro. E o verdadeiro, ele quer o melhor para as pessoas. E não o melhor das pessoas para eles. Fica a dica aí, você que está querendo fazer a obra de Deus, ou que já está fazendo a obra de Deus, cuidado. Porque a vida aqui na terra é passageira. A própria palavra de Deus diz que o máximo que eu vir aqui é 80. Tem pessoas que vivem 100, 100 e poucos anos. Só que porém é passageiro. Uma hora você vai embora. A vida aqui na terra é passageira. O corpo é passageiro. Mas sua alma é eterna. Imagina você sair daqui e viver eternamente em um lugar de sofrimento. Então garanta o seu lugar lá no reino de Deus. Ao invés de fazer a obra de Deus de forma errada, faz a obra de Deus da forma certa. A obra de Deus o que é que faz? Deus te chamou, foi para salvar, foi para curar, para libertar. Deus não te chamou para pegar aquilo que as pessoas têm e não dar nada delas em troca. Um abraço, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Compartilhe esse vídeo aí, assista, que a palavra de Deus, ela é vida para aquele que ouve, para aquele que guarda e para aquele que pratica. Um abraço.